Fala, moçada, amigo do canal Sala dos Mestres. Tudo certo com vocês? Como passaram essa semana? Tudo beleza? Beleza? Estou aqui de novo, com a voz melhorando um pouquinho mais. Se bem que tomei uma carcada da minha fono essa semana que passou, foi misericórdia. Eu até vontade de chorar. Me deu um quadro que estava pior que minha mãe. Porque ela vai melhorar esse negócio. Vamos melhorar, vamos com calma. Quando eu tomar bastante líquido, né? Por isso já comprei as caixas de cerveja, esse pá. Enfim, vai me ajudar. Ô, lindos, hoje nós vamos fazer um esqueminha de novo com a filosofia. A filosofia hoje vai ser uma filosofia contratualista, bem parecido com aquele vídeo que a gente já fez sobre Maquiavel com relação ao poder absolutista dos reis. Então, essa semana, a nossa aula de filosofia, o nosso vídeo, vai ser sobre Thomas Hobbes. Esse cara foi da hora demais para ser estudado, porque ele era meio autoritário, vou usar o termo lá do nosso vídeo, meio maquiavelista. Fechou? Vamos ver um pouco então sobre esse Thomas Hobbes? Não esquece de, se você gostar, deixar o likezinho ali, se inscrever aí no canal, ativar o sininho, né? Aquela velha história, ativa o sininho, para você não perder vídeo nenhum aí do time da Sala dos Mestres. Fechou? Então roda a vinheta aí, é nóis. Bom, moçada, seguinte, ó, você tá vendo essa imagenzinha aí, que atrelada à obra do Thomas Hobbes, chamado Leviatã, óbvio que essa daí tem todo um impacto diferente e tal, mas atentem-se para uma coisa, moçada, olha o ano, o período, aliás, que esse cara viveu, do século XVI para o século XVII, o século daqueles grandes reis absolutistas, que tinham concentrados nas mãos os três poderes políticos, o poder legislativo que cria as leis, o judiciário que julga essas leis e o executivo que o coloca em prática. Cara, se esse rei é absolutista, é óbvio que a lei que ele quiser criar, ele vai achar justa, então ele vai julgar como uma lei correta e vai meter essa lei em prática. Fechou? Fácil. Então, tudo gira ao redor desse cara. Olha de quem que o Thomas Hobbes foi um defensor. Ele estudou na Inglaterra a política inglesa, defensor do rei Carlos I. Esse Carlos I, depois a gente vê num videozinho de absolutismo, é aquele cara que foi executado pela Revolução Puritana lá na Inglaterra. Fechou? Essa Revolução Puritana do Oliver Cromwell tirou o rei Carlos I, extremamente autoritário, absolutista, degolou o cidadão e instalou uma república, aquele Commonwealth, lembra disso? Então, esse cara, ele está na transição do rei Carlos I, executado, para depois acabar a república do Commonwealth, do Oliver Cromwell, e depois ser restabelecida a monarquia absolutista, na figura do Carlos II. Fechou? Então, olha que doido, tanto que esse Carlos teve que ficar exilado lá em Paris, enquanto estava rolando a Revolução Puritana e tal. Então, ele vai justificar o Estado absolutista. A grande questão é, mano, por que esse cara justifica o Estado absolutista? Simples. Porque ele vai dizer assim, ó, deve existir um soberano que vai impor as leis. Porque se deixar os homens, eles vão se matar, maluco. E de verdade, nós vai se matar. Não dá, o ser humano não sabe viver em sociedade se não tiver alguém ali para puxar a rédea dele. É que nem a mãe com dois irmãos se matando. O que ela faz? Ela acha um ali, dá uma porrada na orelha de cada um. Quem nunca apanhou? Tomou um tapinha na orelha, carinhoso de mamãe? Ela dá um tapa na orelha de cada um e fala, cala a boca, quem manda nesse negócio sou eu. E ela tem uns argumentos bons, né? Você pode vir com o racional, que a tua mãe vai falar, você cala a sua boca que eu sou a sua mãe. Fechou? E aí você tem que ficar quietinho, porque afinal de contas você era progenitor. Então, querido, ele vai dizer o seguinte, ó, se não tiver um Estado burocratizado, um rei, alguém que manda, o homem vai viver no seu estado de natureza. O que é o estado de natureza? Veja, não tem leis, não existe uma burocracia, não existe uma organização centralizada que dita as regras e que faz essas regras serem cumpridas. Fechou? Então é aquela ideia assim, eu vivo pela minha vontade, eu vou fazer o que eu quiser, não tem ninguém para me pedir. Olha que doideira isso. No final a gente vai concluir o vídeo com uma questão assim para a gente pensar sobre. Bom, sabe, então
Os homens vão viver de acordo com a vontade que eles têm, não só de acordo com as vontades. Se liga que a gente vai chegar lá. Então, um ponto importantíssimo: se não tem lei, não tem crime. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Olha a merda disso. Para quem quiser ver algo parecido com um estado hobbesiano em 12 horas, assiste aquele filme Uma Noite de Crime, ou em inglês acho que é Purge, né, de expurgar, alguma coisa assim. Cara, e esse filme ele mostra, ó, quando não tem o Estado interferindo, você vai agir pela sua vontade, porque não vai ter crime. Olha que zica viver num estado de natureza. E aí vem a lei da natureza, nesse estado de natureza, não sabe? Então perceba, qual é o objetivo dessa lei da natureza? É você se manter vivo, meu irmão. Então, o que vai acontecer? Você vai ser movido pelo que você deseja e pelo que você tem medo. Então, na hora que você precisa de alguma coisa, é a sua vontade que impera. E você vai tentar afastar aquilo que te ameaça. O problema é que numa sociedade, as vontades são diferentes, são relativas. O que pode ser bom para mim, pode ser ruim para você. E se eu desejar isso que é bom para mim e ruim para você? E a gente viver no mesmo ambiente? Pô, aí ferrou, porque a gente vai sair na mão. Não vai ter ninguém que impeça. Então vai ser a força que vai imperar. Olha o problema disso. Por mais que a gente fale, pô, o Hobbes foi um cara que tinha um pensamento muito autoritário, justificou o Estado absolutista. Ele olhou para os homens e falou, ó, a culpa, guarde isso, guarde essa carta aqui na manga, ó. A culpa para um rei ser absolutista, ou a culpa de um rei ser absolutista, é sua, é do ser humano, porque se deixar a gente sozinho, a gente se mata. Já vou até adiantar aquele questionamento que eu ia fazer lá no final. Moçada, pensa, hoje a gente vive sobre um contrato social, nos termos do Rousseau, que vai ser um videozinho que a gente vai fazer também. Hoje a gente vive num contrato social, nos termos de Rousseau, nós obedecemos leis, nós devemos obedecer às leis, seguir as leis, só que internamente a gente ainda tem vontade e medo. Então, o homem é um homem hobbesiano, enquanto a sociedade é uma sociedade russoniana. Beleza? Guarda isso. O indivíduo tem vontade e tem medos, vai agir desse jeito, mas ele deve obedecer leis. Então, por isso que você tem essa transgressão de leis. Olha isso que importante. Bacana? Outra coisa, o que seria o homem natural, então? Aquele homem que vive no estado de natureza, o estado sem lei, o estado sem crime, no qual a principal lei é se manter vivo. É aí que o Hobbes ele faz uma comparação muito bacana. Ele fala assim, qual é a nossa diferença? A diferença da sociedade dos homens para a sociedade, por exemplo, de formigas, para a sociedade das abelhas, para uma colmeia, para um formigueiro. Guarde assim, ó, nessa colmeia e nesse formigueiro, todos os elementos dessa sociedade, vamos chamar assim de sociedade, né? Nesses elementos, aliás, esses elementos, eles vão trabalhar para o benefício do coletivo, para o benefício do grupo. Nesse caso aqui que a gente tem, da sociedade que o Hobbes fala, moçada, não é nada disso. Nesse caso, nós somos extremamente individualistas. Entre a minha vontade e a vontade do outro, dane-se a vontade do outro. Esse homem natural. Perceba, tem um pouco desse homem natural na gente ainda. Existe ainda esse homem natural. Só que a gente não manifesta, pelo menos não deve manifestar. Tem leis, então você tem que seguir as leis. Tem uns malucos que ultrapassam isso, que acham que estão nesse estado de natureza ainda. Então ele vai dizer, entre a minha vontade e a vontade do outro prevalece a minha, por isso que eu sou individualista. Entre os meus desejos e os desejos do outro, prevalece o meu. Entre eu fugir do meu medo e cumprir o desejo do outro, estou nem aí para o outro. Uma sociedade extremamente egoísta. Olha isso que importante. E aí tem aquela ideia. Esse homem natural, ele tem fraternidade ou ele tem compaixão? Zero fraternidade, zero compaixão. Nenhuma. Então, por isso que é uma sociedade, moçada, que o Hobbes vai dizer assim, ó, vai ser uma sociedade em que vai ser uma guerra de todos contra todos. Cara, eu vou estar ligeiro, porque aquele podem ameaçar o que eu tenho, e eles também. Ao mesmo tempo que eu sou um indivíduo, eu faço parte da sociedade. Para o outro,
eu vou ser a sociedade. Então, uma guerra de todos contra todos. Ou seja, é uma disputa entre o bem particular, aquilo que eu quero, e o bem coletivo, o bem público. Então, esse estado de guerra vai fazer a gente se extinguir, cara. Por isso que o Hobbes vai dizer, deve existir o rei absolutista, para que esse estado de guerra acabe. Aí você vai falar, pô, Tiago, mas então como é que eu vou conseguir evitar esse estado de guerra entre todos contra todos? Eu chego para você, chego para o outro, falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato aqui, ó, um pacto social. A gente vai estabelecer um contrato mútuo entre nós, beleza? No qual o Estado, essa instituição, que nesse caso vai ser o rei absolutista, o Estado vai ter o poder sobre a nossa liberdade. Então, a gente deixa a liberdade plena que nós temos de fazer justiça com as próprias mãos, e passamos isso para o Estado. Então, o Estado vai cessar uma parte da nossa liberdade, mas vai evitar o estado de guerra, vai evitar que a gente se mate, fechou? Então, perceba, aquilo que antes era a minha soberania, passou agora para ser um contrato político. Esse contrato tem o seu principal gestor, o Estado. Se ligou? Então, deixa de fazer justiça com as próprias mãos e passa para o Estado. Ah, Tiago, até aí, então qual a diferença do contrato do Rousseau? O Estado ele tem plenos poderes para mim, porque eu não sei, segundo Hobbes, porque eu não sei me comportar em sociedade. Se ligou? E onde ele escreve tudo isso? Na obra chamada O Leviatã. Olha essa frase em latim. Homo homini lupus. E ele tem mais um pouco ainda. Vorat est bellum. O homem é o lobo que devora o próprio homem. Está em guerra de todos contra todos. Olha essa capa que bacana aqui do Leviatã. Então, um rei soberano, veja. Além de todas as outras instituições, ó, inclusive igreja, exército, ele é o soberano. Se ligou? E aí, ó, pra gente chegar perto do fim, finalizar esse vídeo, moçada, pensa numa coisa, olha o que ele coloca aqui, ó, pertence ao homem só aquilo que ele é capaz de conseguir. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou pegar esse copinho de água, que agora eu tô tomando água enquanto eu faço vídeo, porque senão eu tomo outra bronca. Então, esse copo é meu porque eu conquistei ele. E ele só vai ser meu enquanto eu conseguir manter. Se chegar alguém mais forte, me der um tapa na orelha, porque eu tenho altos 1,62 de altura. Porra! Tudo isso? Se chegar alguém mais forte e tomar esse copo de mim, vou falar para quem? Se não tem o Estado. Agora com o Estado eu posso falar, lá, Estado, pegou. Então o Estado vai garantir que ele não me mate, eu não o mate. Só que aí o Hobbes ele vai ser ligeiro, ele vai falar assim, ó, não adianta nada você ter a lei se não tiver o quê? A punição para essa lei. Ó, você não pode fazer isso. Tá, e se eu fizer, o que vai virar? Não sei, não pode. Ou vai cagar e andar para essa lei. Então, olha o que ele diz. A penalidade, o medo que a penalidade causa no indivíduo, faz com que ele não descumpra essa lei. Percebeu que é bem proporcional? Quanto maior for o medo do indivíduo ser penalizado por aquele crime, menor é a incidência de infração contra esse crime. Ou seja, quanto mais forte for a penalização, menos crimes contra aquela lei vai acontecer. Se ligou que de um jeito ou de outro, o Hobbes está dizendo, o ser humano funciona pelo medo? Se ligou, né? Então, olha que doideira isso, certo? Moçada, seguinte, espero que esse vídeo tenha dado uma luz aí na sua cabeça na hora que você for estudar. Se quiser pegar esse vídeo para comparar com outras coisas, parte de política, analisar Estado, usar na redação como repertório cultural, prega o pau que tá bacana. Fechou? Um abraço, ó, não esquece lá de dar o likezinho. Fechou? Lindos e lindas, até a semana que vem. Beijo, até mais.